Irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo hoje em culto ao Senhor, amém? Sem muitas delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Nós vamos dar sequência nesta série de sermões que estamos empenhados em pregar a respeito de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do versículo de número 18 até o versículo de número 25. Mateus capítulo 1, do versículo de número 18 até o versículo de número 25, e aí nós terminamos o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, amém? Palavras do apóstolo Mateus, inspiradas pelo Espírito Santo de Jesus. Diz assim o texto sagrado: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem sido coabitados, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui, te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de lermos, de falarmos da tua santa palavra. Fala conosco, Pai, nos derrama do teu Espírito, nos dê do teu Espírito. Somos carentes, Pai, da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez de um homem como eu um pregador da tua palavra. E te agradeço, Pai, porque o Senhor tem salvado irmãos e mais irmãos espalhados em todo o mundo por meio da tua graça maravilhosa. Que o teu Santo Espírito esteja presente aqui, Pai. Nós invocamos em Cristo Jesus para que possamos aprender mais da tua palavra, não para conhecermos, mas para sermos aquilo que o Senhor pede para que nós sejamos, na pessoa maravilhosa de Jesus. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, nós iniciamos na semana passada a respeito do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, uma exposição para que nós possamos entender e aprender um pouco mais dessa seriedade do assunto, algo que realmente nós muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes caminhamos em doutrinas profundas, em teologia profunda, mas como pastor muitas vezes eu percebo que existem deslizes que irmãos cometem no conhecimento básico e superficial das Escrituras que não deveriam acontecer mais. Mas esses deslizes, embora sejam a respeito de um conhecimento até mesmo superficial, bem simples, são coisas que marcam a vida do crente, são coisas que muitas vezes acabam descaracterizando a vida do cristão. Por isso, a necessidade de pregarmos a respeito do Evangelho e entendermos de fato o que é que os evangelistas, no sentido daqueles que produziram literatura nas Escrituras Sagradas, queriam nos informar e nos ensinar a respeito da pessoa de Cristo. Para nós entendermos esse contexto que nós lemos do versículo 18 até o versículo de número 25, nós precisamos ter em mente tudo aquilo que nós falamos, não necessariamente na exposição do texto anterior, mas na introdução do Evangelho de Mateus. Precisamos ter aqui em vista alguns pontos que eu quero relembrar rapidamente aos irmãos. O primeiro, para quem é que Mateus escreveu? Nós sabemos que o Evangelho de Mateus é o Evangelho universal, né? Todavia, foi escrito para um público específico, num primeiro momento, que são os judeus. Então, com isso, já começa a caracterizar o Evangelho de Mateus. Foi escrito aos judeus, então nós temos aqui algumas preocupações ao ler esse Evangelho. Primeiro, Mateus ele não vai se preocupar tanto em espiritualizar o Messias num primeiro momento. Ele não vai se preocupar nisso. Por quê? Porque o Antigo Testamento já tem toda a base doutrinária para os judeus para entenderem que o Messias seria alguém enviado de Deus. Então, Mateus ele não se preocupa com isso. Toda essa matéria a respeito
da espiritualidade do Messias, de como o Senhor iria libertar o seu povo, tudo isso já estava lá na lei e depois muito bem proclamado pelos profetas, algo que os judeus tinham com muita tranquilidade. Um outro ponto que precisamos entender aqui é que Mateus, ele é um dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, né? Tem a mesma visão histórica a respeito da pessoa de Cristo, juntamente com Marcos e Lucas. João se distancia nisso, e a gente vai deixar o evangelho de João para depois, nessa exposição. Depois nós vamos falar um pouco a respeito do evangelho de João, quando necessário, mas então retira um pouquinho João de nossa cabeça, e precisamos entender que tanto Marcos como Lucas vão seguir a mesma visão histórica, com particularidades cada um, e até para públicos diferentes. Mas isso significa que nós vamos ter, então, compêndio histórico, tanto em Marcos como em Lucas, evidenciando a veracidade, porque foram escritos em momentos diferentes, mas evidenciando e credenciando o Evangelho de Mateus. Quando nós vamos para o século I, século II, né, nós estamos falando já do período dos pais da igreja, finalzinho do primeiro século, entrando no segundo século, até século VII, nós temos todo o período dos pais da igreja. É visível e perceptível que o Evangelho de Mateus ele era o mais utilizado. Aliás, a escolha de se colocarem o Evangelho de Mateus em primeiro no Novo Testamento, possivelmente, é por causa do uso contínuo que se existia a respeito desse Evangelho, né? O Evangelho de João ele também é muito utilizado, mas com outras propostas, como eu falei, e Marcos talvez o menos utilizado, embora foi o primeiro evangelho escrito, mas ele é o menos utilizado porque ele é muito grosseiro, é um evangelho muito rápido, não tem muita explicação. Marcos parece que ele já está falando para um público que de fato já está sabendo do que está acontecendo, então ele só está comentando como se estivesse atualizando as informações, então ele é muito rápido na sua descrição, por isso talvez a dificuldade de muitos irmãos entenderem o Evangelho segundo Marcos. Mas Mateus realmente foi algo que chamou muita atenção, tanto do primeiro século como de todo o período dos pais da igreja, e evidentemente focando sempre nos judeus. E com isso a temática do Evangelho de Mateus é provar, e isso aqui é muito importante, é provar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo, ele é o enviado de Deus, é aquele que Israel estava esperando o tempo todo. Então, tendo isso em mente, né, sabemos que Mateus não se chamava Mateus, o nome dele foi alterado, o nome dele era Levi, sabemos que tanto Marcos como Lucas apresenta o tempo todo Mateus como Levi, sabemos que, de alguma forma, a família de Mateus era uma família extremamente influente, principalmente, no primeiro momento, por causa do trabalho esdrúxulo que Mateus levava, né, ele era um traidor da sua própria nação, ele cobrava impostos para Roma, do seu próprio povo, e evidentemente que ficava com uma parte desses impostos, porque ele cobrava muito mais do que o necessário. Então ele era um publicano, isso significa que ele era um pecador, que ele era um traidor da nação, e ninguém tinha intimidade com Mateus, todos da sua nação tinham virado o rosto para Mateus, ou Levi, né, como se preferir, a não ser aqueles que trabalhavam nessa mesma função, né? Inclusive, destacamos um ponto teológico, onde existia a possibilidade do próprio Zaqueu estar na festa que Mateus deu após a sua conversão a Jesus Cristo, né? E ali já tiramos aqui algumas aplicações quando falamos isso no sermão passado. Todavia, irmãos, dito isso, o que precisa ficar claro? Eu sei que os irmãos entendem que o Evangelho, a palavra Evangelho é as boas novas, ou seja, boas notícias. Na verdade, novas no português não faz tanto sentido. Novas para nós significa algo que aconteceu de novo, mas novas em qualquer outra restante parte do mundo, isso tem como notícia, né? A ideia de notícia, o que está acontecendo? Nos atualize a respeito desses assuntos. Então, significa boas novas. Mas a impressão que a igreja brasileira tem quando se trata a respeito do assunto em si, evangelho, propriamente dito da palavra, de qual o foco do evangelho, é que parece que existem, tirando de forma bem simples aqui, para que todo mundo possa entender, que existem 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que saíram falando a respeito de Jesus e somente comunicando essa realidade, que Jesus nasceu e que o Messias veio. Então, essa é a impressão que muitas vezes a igreja brasileira tem, que o Evangelho nada mais é do que um anúncio a respeito da pessoa de Jesus Cristo. De fato é, mas isso é muito pobre, perto do que de fato está no conteúdo das Escrituras. Focando agora no Evangelho de Mateus, que é a compreensão exata, quando a gente entende a respeito do Evangelho, do que é o Evangelho, a literatura do Evangelho, não falo nem do conteúdo teológico, mas para que serve o Evangelho, nós precisamos entender que esse é um anúncio que precisa ser corroborado com provas. Então, toda a compreensão que precisamos ter a respeito do que é o Evangelho, não estamos nem falando de quem é que o Evangelho está falando agora. Estou falando da parte técnica, acadêmica, do porquê a necessidade do Evangelho,
precisamos entender que essas pessoas estavam vindo não apenas para um chá da tarde, como se alguém chegasse para tomar um café da tarde lá na tua casa, e falasse assim, vocês estão sabendo da última? Não, qual é? Bom, Jesus nasceu. Quem é Jesus? Bom, Jesus, tudo indica que ele é o Messias e a gente vai passar a acreditar nele, tá bom? Não é isso. Não é essa a ideia de se propagar o Evangelho. Quando Mateus escreveu o Evangelho, ele precisava provar para os judeus que Jesus estava totalmente de acordo com todo o Antigo Testamento. Então, levantar uma boa notícia, levantar uma nova notícia, algo que está acontecendo, que Deus está fazendo aqui, do lado de cá, né? Isso tem que ser corroborado com provas, e de forma minuciosa. Foi exatamente assim que Mateus começou o seu Evangelho, do versículo de número 1 até o versículo 17, falando da genealogia. E ali trabalhamos todo o contexto da genealogia, de quem estava na genealogia, como é que Deus quebrou todos os tabus necessários para aquele momento, e como existia uma compreensão histórica de que Jesus atravessou todo o Antigo Testamento para chegar lá. Não é fácil fazer isso. Não era uma conversa simples, não era uma conversa de um chá da tarde. Aquilo precisava ser analisado, estudado, porque ali estava mudando toda a característica da raça humana. A partir do versículo 18, que é o que nós lemos aqui, Mateus agora ele vai querer provar, por meio das Escrituras, que Jesus é o Messias, e não somente na história genealógica. Percebe como está ficando muito mais concreto a compreensão da necessidade do Evangelho? Não foi um anúncio só, ele está elaborando uma tese aqui. É uma tese que ele vivenciou, que ele compreendeu, e ele precisa provar isso. Não é uma conversa, uma conversa de chá da tarde, irmãos. Realmente isso é algo pesado, queria mudar a história. Porque se Cristo é o Messias, a pergunta que tem que ser dita é exatamente essa. Se Cristo é o Messias, não discordamos, mas por que é que Mateus vai perder algumas páginas do Novo Testamento, embora aqui esteja tudo muito menor, mas vocês imaginam como o papel era difícil, o papiro era difícil naquela época, e o grego, na verdade, ele sempre foi escrito somente em letras maiúsculas, né? Letras minúsculas no grego surgiram muito depois, para facilitar até a economia do papel, porque era difícil existir papel, tudo era papiro. Então, por que Mateus vai utilizar, Lucas vai fazer isso também, mas por que é que ele vai utilizar um espaço que já é restrito para escrever a respeito dessa informação, contando a respeito do nascimento de Jesus? Essa é uma pergunta que tem que ser muito bem vista e analisada. É que para nós cristãos do século XXI, nós já estamos muito distantes desse acontecimento. Para nós parece que é óbvio, está tudo lá, a gente aceita, não tem problema, foi inspirado por Deus mesmo, então Deus o inspirou, ele teve que escrever. Não é isso. Embora ele tenha sido inspirado, não tenha dúvida, todo o Evangelho é inspirado 100% pelo Senhor, tem que existir um motivo. Existe um motivo. E qual é o motivo de Mateus perder um tempo tentando falar a respeito do nascimento de Jesus? É porque o nascimento de Jesus é uma prova cabal do cumprimento das Escrituras. Era um nascimento totalmente diferenciado. Era o cumprimento de várias promessas do Antigo Testamento. Então, era uma maneira de se provar e evidenciar. Imagina quando uma empresa está passando por aquele processo de ISO 9000, vocês se lembram disso, né? Quando a empresa está passando por aquele processo de certificação, e os auditores o tempo todo vai falar assim, eu preciso de evidências. Eu preciso de evidências para que eu possa aceitar isso. É exatamente isso que Mateus está fazendo aqui. Vocês querem evidências bíblicas, não apenas históricas, como ele acabou de dizer na genealogia, mas bíblicas de que Cristo é o Senhor, então ele vai falar do nascimento. Uma outra compreensão que precisamos ter antes de entrarmos aqui no texto é que existem muito mais informações nesses versículos 18 a 25 do que os nossos olhos possam ver a uma primeira vista. Muito mais informações. Geralmente nós lemos esses momentos com todo respeito aos irmãos, mas a gente lê como se fosse contar essa história para os nossos filhos. Que saber de forma mais simples possível já é o suficiente para o coração de uma criança, para que ela possa crer. Mas para nós, não deve ser assim. Nós precisamos olhar com olhos muito mais profundos dentro da fé cristã e da teologia, daquilo que o texto nos mostra, para que a gente possa evidenciar a verdade doutrinária do que Paulo nos ensina lá na carta de 1 de Coríntios. Olha, quando eu era menina, a gente até pensava como menino, mas agora a gente já é homem, agora a gente já é homem crescido, a gente já é adulto. Então, a gente tem uma nova visão a respeito das coisas muito mais profundas para que possamos entender. Então, a maneira como Mateus está escrevendo aqui, muitas vezes faz apenas um sentido superficial para os gentios. Nós somos gentios, né? Mas
faz muito mais sentido para o seu povo. Mateus era judeu e ele estava escrevendo para o seu povo. Então, existem muito mais informações aqui que são lidas e entendidas pelo judeu numa primeira leitura, porque faz muito mais sentido a construção literária de Mateus para o próprio povo seu do que para nós que estamos distantes. Ainda mais porque eles são orientais, nós somos ocidentais, eles estão no século I, nós estamos numa distância de 20 séculos. Então, é muita distância. E é aqui que nós precisamos entender o que está acontecendo. Como ele vai estar escrevendo para os judeus, então os judeus já pegam essas informações de forma mais rápida. Eu quero, para corroborar esse sermão, também citar algumas passagens do nascimento de Jesus, escrito por Lucas. Por quê? Porque Lucas escreveu para os gentios. Então, Lucas vai falar para os gentios, para nós, coisas que não eram necessárias falar para os judeus. E aí a gente vai ter a visão completa do que está acontecendo. Ok, irmãos? Amém? E isso é extremamente importante para a gente entender o texto e aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Vamos lá, então. Esse é o primeiro motivo do porquê o versículo 18 começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele vai narrar porque existem informações doutrinárias, existem informações teológicas, e existem informações de evidências que Jesus é o Messias, ou Cristo, a mesma palavra, né, no hebraico ou no grego. Ele é ungido, aquele a quem o Senhor escolheu, o teu filho, para que pudesse libertar. Como é que isso aconteceu? Primeiro ponto que nós precisamos entender, como tem características aqui que são extremamente perigosas, mas ao mesmo tempo o versículo de número 18 vai nos mostrar o milagre, né, e a forma sobrenatural como tudo isso aconteceu, e ao mesmo tempo o risco em que Maria correu. Tem todo esse conteúdo dentro do versículo 18. Diz assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui tem muita informação que precisa ser muito revista para a compreensão exata do que o texto está dizendo. Tanto Mateus como Lucas, eles vão deixar muito claro, que Jesus não teve um pai biológico. Ele já deixa isso muito claro. A questão de Jesus não ter um pai biológico não era uma surpresa para os judeus, porque já era dito que o Messias nasceria de uma virgem. Subentende-se, então, que não teve participação masculina. Isso já estava lá no profeta Isaías, nós vamos chegar lá. Então, prestem atenção como ele passa rápido por essa informação. Não há necessidade de explicar isso, porque os judeus já sabem. Os judeus já esperavam o Messias vindo exatamente dessa forma. Já vinha exatamente dessa forma, então não existia essa necessidade. Então, esse é o primeiro ponto. Ele vai passar por cima dessa informação. Lucas vai trazer essa informação de forma mais detalhada, porque está escrevendo para gregos, e gregos não têm a mesma compreensão do Antigo Testamento, aliás, não sabe absolutamente nada do Antigo Testamento, então precisa ser informado isso para o conhecimento dos gentios, né, que são os gregos no caso de Lucas. Então, foi assim o nascimento. Ela estava desposada. Esse é um outro ponto que é extremamente importante. O que acontece? Tanto Mateus como Lucas, eles vão dizer, Jesus não teve um pai biológico, mas aqui eles já vão dizer, de primeira, a respeito da natureza dupla de Cristo. Tanto a natureza que ele é 100% homem e 100% Deus. Eles vão trabalhar com esse posicionamento. Porém, como? Focado ao nascimento de Cristo. O que é que eles vão dizer aqui? Eu já falei sobre a hipostagem, né? A doutrina das duas naturezas de Cristo. Então, isso fica mais fácil para eu dizer aqui. O primeiro ponto que ambos vão defender é o seguinte. O verbo, Cristo que se fez carne, o nome humano, Jesus, sendo Jesus, ele não tinha pai. Jesus não tinha pai biológico, ok? Foi Deus. Todavia, o Cristo, o lado divino, não tinha mãe. Não tinha mãe. É isso que eles vão começar a evidenciar aqui. Esse é um primeiro ponto, já mostrando claramente as duas naturezas de Cristo. Jesus, como homem, não tinha pai. Foi concebido pelo Espírito, diz o texto. Todavia, o Cristo, a parte divina de Cristo, não tinha mãe. Porque ele vai dizer que antes que Abraão existisse, ele era. Antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Então, ele sempre já existiu. Ele já era pré-existente à encarnação. E eles vão trabalhar também com esse contexto, mostrando a divindade de Cristo. Só que vai existir aqui um ponto importantíssimo do que Mateus está narrando aqui. Ele vai dizer exatamente isso no versículo 18. Maria, estando Maria, sua mãe, desposada com José. E isso aqui é algo importante.
Desposada, nós poderíamos substituir essa palavra por noiva de José. Seria o equivalente ao que é o noivado hoje. Porém, nós já falamos isso lá em Apocalipse também, eu me lembro quando vai falar da igreja como noiva, nós já trabalhamos esse contexto judaico. O noivado do Antigo Testamento, o noivado dos judeus, é algo muito mais profundo, complexo e legal em termos jurídicos do que o noivado aqui do Ocidente, falando do nosso país, do noivado daquilo que o Brasil conhece. Geralmente, o noivado que o Brasil conhece é aquele período que depois de um tempo de namoro, aquele casal se torna noivo, meio que um pré-anúncio dizendo, olha, casamento está chegando. É basicamente dizendo isso. O casamento está chegando e a gente vai se casar. Mas se acontecer alguma coisa nesse interim, simplesmente ambos tiram aliança e cada um vai para o teu lado e acabou. A lei não se importa com isso, não há legislação sobre isso. Todavia, lá em Israel era diferente. Quando um casal, eles se tornavam noivos, já era de imediato, não existia um namoro, já se tornavam noivos, naquele momento, a lei já os via necessariamente como que casados. A lei já os via, embora não morando debaixo da mesma casa e não tendo nenhum tipo de intimidade sexual. Todos estavam separados ali ainda, mas já viam como um comprometido com o outro, já existia uma aliança. Isso era tão sério, que se nesse interim de desposamento, uma das pessoas desse noivado, desse casal aí, decidisse terminar o noivado, não poderia terminar, teria que passar pelo processo de divórcio. Teria que passar pelo processo legal de divórcio, para vocês terem uma ideia, o desposamento. Ou então, se uma dessas pessoas, desse noivado, se o rapaz ou se a moça, por algum motivo viesse a falecer, o que ficou era considerado viúvo. Era considerado viúvo, para vocês verem a seriedade desse interim. Então, como isso era sério, como extremamente isso tinha uma validade muito grande. E aqui aconteceu algumas questões que são extremamente sérias. Por quê? Eles estavam nesse período de desposamento, um já pertencia ao outro, viviam uma vida sacra diante de Deus, evidente, isso é testemunhado pelo próprio Deus a respeito da pessoa de Maria, então isso também evidenciava José, nós vamos ver isso, a maneira como depois essa revelação vai trazer a ele, e isso deixava claro que eles viviam uma vida piedosa diante de Deus, mas estavam compromissados, caminhando, já eram considerados diante da lei judaica, basicamente como marido e mulher, evidentemente aguardando ali a oficialização da cerimônia, o tempo que era necessário para isso, tinha toda aquela liturgia, e nesse interim, Maria fica grávida. Então a gente já tem um problemão. A gente já tem um problemão porque, uma. Ou eles tiveram relação sexual antes do casamento, isso, para a fé judaico-cristã, é um erro, é pecado. Ou pior ainda, Maria adulterou. Adulterou, mas não eram casados? Sim, mas pela lei judaica eram desposados. E se ela cometeu adultério, ela tem que ser apedrejada. Não somente ela, como o homem que dormiu com ela. Porque, segundo a Bíblia, o homem que dorme com uma mulher que está desposada, a humilhou. Então a gente tem um problemão histórico aqui também, que muitas vezes passa desapercebido. Uma outra questão Maria sabe que ela não fez nada disso. Ela tem essa consciência. Aliás, ela sabe muito bem o que aconteceu. Todavia, como é que eu explico isso para José? Porque isso aconteceu de uma forma bem diferente, de uma forma sobrenatural, que Mateus não vai dizer. Mateus não se preocupa com isso, porque a lei já falava sobre isso. Então, exatamente essa é a ideia do versículo 18. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, mantido relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, e aí já mudou a história, já foi para outra informação. E é aqui que eu quero que os irmãos abrem Lucas. E aí vocês vão ver como é que foi isso. Lucas capítulo 1, é um capítulo até extenso, mas nós vamos ler exatamente as partes que se fazem necessárias. Lucas capítulo 1, nós vamos voltar lá para Mateus, mas isso é necessário para o conhecimento do que está acontecendo agora entre linhas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, vai ter essa narrativa para os gentios. Então, os gentios precisam de mais informações a respeito de como crer. Por quê? Porque os gentios, principalmente os gregos, são os pais da civilização,
com relação à vida acadêmica e técnica, eles conheciam bem aquilo que era para o momento, todavia eles não tinham experiências espirituais com Deus. E era aqui que, então, Lucas vai começar a evidenciar as questões sobrenaturais para que eles pudessem entender. A partir do versículo 26, então, diz o seguinte. Eu só vou ler o versículo 26, a gente vai pulando os versículos que são importantes para nós aqui nesse momento. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Existe uma referência aqui, no 6º mês. 6º mês do quê? Do último fato que Lucas narrou. Qual foi o último fato que Lucas narrou? Que João Batista iria nascer. Que Isabel estava grávida, de forma biológica, evidentemente, mesmo já sendo avançada em idade juntamente com seu marido, mas ela estava grávida. E do anúncio de que Isabel estava grávida, até o momento em que Gabriel vai aparecer para Maria, se passaram 6 meses. É exatamente esse texto aqui, no 6º mês. Guardem isso que a gente vai conversar bastante sobre isso. Parece que é uma informação aleatória. Não é uma informação aleatória. Mas tem aqui. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E foi lá conversar com quem? Com Maria, porque aqui está falando sobre o anúncio, né, a respeito do nascimento de Jesus. Vamos agora para o versículo 30. Vamos pular para o versículo 30. Diz assim, ainda do capítulo 1 de Lucas. Mas o anjo disse a Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui a vida de Maria mudou. Ok? Vocês conseguem perceber tudo que está sendo pronunciado? Ele é o Messias. Tudo aquilo que vocês esperaram, há mais de 4.000 anos vocês estão esperando isso, desde a promessa lá com Adão, vai acontecer com você. E isso é um susto. E a gente já vai explicar o porquê. A falha humana da fé em Deus. Então, ele será exatamente aquilo que vocês esperam. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, ou seja, Israel, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, está de fato falando do Messias. Porque no Antigo Testamento diz que o trono de Davi seria restaurado e que esse trono não teria fim. Jesus. Davi morreu, Salomão morreu, Roboão morreu, Jeroboão morreu, todos os reis morreram, mas Jesus não vai ter fim. Então, ele começa a descrever tudo isso. Aí vem a pergunta crucial, versículo 34. Né? Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que vai acontecer isso? E a resposta ela é clara, ela é muito clara. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, como é que isso aconteceu de fato? Aconteceu de uma forma extremamente sobrenatural. Maria estava conversando com um anjo, e naquele momento, de uma forma maravilhosa, a presença e o poder do Espírito Santo, diz o texto, né, no versículo 35, que tanto a presença e o poder do Espírito Santo, como o poder de Jeová, né, o poder do Altíssimo, iria envolvê-la com a sua sombra. Isso significa que naquele momento não existia uma única parte da pessoa humana de Maria que não estivesse inundada pela glória de Deus. E ela nem estava sabendo disso. Mas naquele momento não existia uma única partícula da existência de Maria que não estivesse inundada com a glória de Deus. Essa é a compreensão de se revestir com a sua sombra. Ou seja, todo o poder de Deus estava cobrindo. É como se existisse uma árvore grande, com uma copa muito grande da árvore, e você entrasse debaixo daquela sombra e você começa a se observar, e não tem uma única parte do teu corpo que está sendo atingida com um raio do sol. Tudo está sendo coberto por aquela copa. A mesma coisa estava acontecendo com Maria. A glória de Deus e o poder do Espírito Santo, isto é, as duas pessoas da Trindade trabalharam em conjunto de tal maneira maravilhosa que toda a vida, toda a existência de Maria naquele momento estava coberto com a glória de Deus. E o que estava acontecendo nesse momento em Maria? Aquilo que era simplesmente um óvulo se tornou um zigoto. É isso. O que é um zigoto? Vocês sabem, né, irmãos? É quando o sêmen do homem se encontra com o óvulo da mulher e agora não é só mais um óvulo, mas é um ser. Ali já é um ser. Cientificamente nós chamamos de zigoto. Por quê? Porque não aconteceu a primeira divisão. É uma célula só, o óvulo, né? Não aconteceu a primeira divisão em duas partes celular. Foi ali, naquele momento. O que isso significa? Que naquele momento, aquele óvulo humano normal se tornou Cristo.
Que fique muito claro, Cristo não estava dentro do óvulo. O óvulo se torna Cristo. Nós não estávamos dentro do óvulo. Nós nos tornamos. O óvulo se tornou a gente. Se tornou humano. Porque a glória de Deus, de forma milagrosa, trouxe isso a Maria. Isso não é contado em Mateus, vocês percebem? Porque não há essa necessidade. Mas para os gentios eles precisam entender. Para nós não estávamos focados no Antigo Testamento. Então é isso que está acontecendo. Tudo muito lindo, perfeito, realmente algo miraculoso da parte de Deus. Mas isso surge duas questões importantes. Como é que eu falo isso para José? Que o Senhor veio, me cobriu com toda a tua glória, e pelo poder do Espírito Santo, o meu ventre que não tinha nada está gerando o filho dele. Como é que eu falo para a sociedade que eu não tive relações com um homem? Que nem José é o pai da criança e nenhum outro homem. Isso é sério, porque a realidade sociocultural está existindo juntamente com a história bíblica. Então esse é um ponto importante de prova do que Mateus está dizendo, do que Mateus está querendo dizer aos judeus. E Lucas está trazendo isso com mais minuciosidade. Maria fica perdida. Fica mesmo, porque a gente está falando de uma moça de 17 anos. Ela era novinha. Uma moça de 17 anos. E o que ela faz? A abençoada da Maria, ao invés, e eu sei como isso seria difícil, eu sei, não a julgo, de conversar com José, ela se lembra. Eu tenho uma prima que está grávida faz 6 meses. E sabe o que ela fez? Ela foi embora da casa dela e foi morar com Isabel. Eu não tinha o que falar. Como eu vou falar isso? Como eu vou lidar com isso? É exatamente isso. Se vocês continuarem lendo aqui o texto, o versículo 36, sem expor somente a leitura, diz exatamente isso. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho, né, na sua velhice, sendo ele já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não é impossível. Então, ela foi para Maria, ela foi para Isabel. Aliás, no versículo 39 diz isso: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. A gente acha que tudo isso aqui é poético, mas não é. Como que ela vai lidar com isso? Ela pode ser morta. Voltando lá para Mateus, vamos lá? Voltando para Mateus, nós temos uma outra informação. Então, o versículo 18 fica claro de quanto a doutrina que está imposta, realmente, ele é Deus, ele é homem, ele foi gerado pelo Espírito, sabemos o momento em que isso aconteceu, quando Gabriel apareceu a Maria, o poder do Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveu de tal maneira que Maria estava totalmente repleta da glória naquela existência, e aquilo que era um óvulo normal se tornou um zigoto, um ser humano. Era Cristo ali, era Jesus ali. Uma das pessoas da Trindade estava ali agora, encarnando, passando por todo o processo gestacional normal de um ser humano, para resgatar o seu povo. É o que o texto diz, o seu povo. Isso é muito importante. Mas Gabriel não apareceu para José. Aí eu imagino a cabeça de José. Gabriel não apareceu para José, apareceu para Maria. E outra, o que é que aconteceu com a minha mulher? Ele poderia dizer isso. Porque se você ler no versículo 19 aqui de Mateus, embora eles estivessem desposados, como é dito no versículo 18, diz aqui no versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. No final do versículo 20 diz assim, não temas receber Maria, tua mulher. Olha que interessante, a própria Bíblia já chama Maria de mulher de José, mesmo eles sendo desposados, não eram casados ainda. Deixa isso bem claro, bem claro. No versículo de número, deixa eu ver aqui, 24, diz exatamente isso. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele recebeu aquilo que, na compreensão judaica, já era sua mulher. Então a pergunta é, o que aconteceu com a minha mulher? Bom, ela fugiu. A gente não consegue perceber esses textos, né? Está vendo como é muito mais sério? Cadê ela? Eu não sei onde ela está. Olha, mas notícia corre rápido, né? Olha, a gente ficou sabendo que ela arrumou a mala dela e foi para a casa da prima. Nossa, mas ela não me avisou. A gente tem um compromisso. O que aconteceu? Ah, não sei. Não sei. Mas a gente sabe que ela foi lá. Talvez foi ajudar o final da gestação de Isabel. É muito comum isso.
Poderia ter ido lá ajudar ao final da gestação de Isabel. Já são 6 meses. E com certeza, final de gestação naquele período era muito mais difícil do que no final da gestação nos dias de hoje. Era muito mais difícil. Mas a Bíblia diz que quando nasce João Batista, ela vem embora, Maria. E quando ela vem embora, a saliência da barriga já aparece. E eles não se conversam sobre o assunto. José se sente traído. E Maria não tem, talvez, maturidade para conversar de fato que a promessa do Antigo Testamento estava sobre ela. É muito difícil isso, irmãos. É muito difícil. E não existe um texto bíblico que fala que eles se conversam. Pelo contrário. Depois de 3 meses, quando ela volta e já tem a saliência da barriga, diz exatamente isso o versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Porque José tinha 2 saídas. Ou ele apresentava ela diante dos sacerdotes, dizendo, ela adulterou, eu não sou o pai dessa criança, e ela morreria. Ou José poderia usar de uma artimanha da dureza do coração do ser humano. Que era o quê? Que Deus criou macho e fêmea, e que era bom que o homem não estivesse só, que se casassem. Vocês se lembram disso lá na criação? Todavia, esse casamento, ele tem que ser até a morte. Porque Deus, Malaquias capítulo 2, versículo 6, diz, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E era uma questão de divórcio aqui. Era o adultério. Mas Deus odeia. Mas sabemos que os homens abriam mão, muitas vezes, das mulheres no Antigo Testamento. E aí Moisés explica isso, lá em Deuteronômio 24. Mas por causa da dureza do vosso coração, vocês estão dando carta de divórcio. Quando a gente chega no Evangelho de Mateus, na narrativa já de Jesus ensinando os princípios do Evangelho, lá no capítulo 19, não perguntam isso para Jesus? Mas Moisés permitiu a gente dar carta de divórcio. E aí Jesus responde exatamente dessa mesma forma. Permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. A ideia de casamento não é essa. E aí o que José faz? Eu vou dar carta de divórcio. Eu prefiro eu ficar sujo do que eu matar Maria. Irmãos, que justiça é essa? Essa é a aplicação do texto. Está aí no texto. Mas José, seu esposo, ele não tinha nem casado com ela, já era chamado assim. Mas José, seu esposo, sendo justo, ele amava Maria. Mesmo ela tendo errada na cabeça dele. Então eu vou dar a carta de divórcio. Porque isso é aceito pelos sacerdotes. Mesmo sendo a dureza do nosso coração, é aceito. E ela pode viver a vida dela em paz com essa criança. Charles Spurgeon, quando ele vai fazer a exposição do Evangelho de Mateus, ele diz algo maravilhoso nesse versículo, na exposição desse versículo. Ele diz o seguinte, que José nos ensina que quando nós estamos diante de uma tomada de decisão de um assunto extremamente grave, ao exemplo de José, nós precisamos tomar essa decisão e realizar alguma coisa da forma mais terna possível. Da forma mais terna possível, para que menos pessoas se machuquem. Essa é a característica cristã. Essa é a característica cristã. Ele continua nessa exposição de Mateus dizendo o seguinte, e não apenas da forma mais terna possível, mas se necessário, nem faça nada. Aí é difícil sofrer o dano sozinho, né? Mas se necessário, nem faça nada. Por quê? Porque na tua ira não está a justiça de Deus. Na tua ira você vai tomar decisões que você vai se arrepender. Você vai machucar pessoas, vai ir pelo caminho errado, vai fazer escolhas que não são racionais. José é um homem de Deus, aonde nos ensina isso, numa situação dessa, em que Maria sai, não conversa com ele, fica 3 meses longe, que é o final da gestação, certo? 6, 9, 6 mais 3, 9, ok? João Batista nasce, ela volta, a barriga está saliente, ela não fala absolutamente nada com ele, ele só interpreta aquilo que é a possibilidade. Se eu não sou o pai, tem que ser outro. E o que ele decide fazer? Ser justo. Tem muita coisa aqui envolvida nesse texto. Para o nosso aprendizado e para o nosso cristianismo diário.
Eu estou diante de um dilema seríssimo, onde o meu Deus, é o que José está dizendo, pensando, o meu Deus diz que se isso acontecer, ela precisa ser morta. Ele está trazendo aqui um texto de Deuteronômio. Abram lá em Deuteronômio, por favor, irmãos. Deuteronômio 22. Vê se não se encaixa perfeitamente na situação de Maria. Deuteronômio 22, que é a repetição da lei, ele vai dizer o seguinte: Deuteronômio 22, versículo 23. Deuteronômio 22, versículo 23. Olha só o que é dito. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos às portas daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, era para a moça ter gritado, se algum homem tivesse assediado ela, porque o assédio já era digno de morte. Então, o homem assediou uma mulher? Assediou. Ela grita e avisa. Pronto, mata o cara. Mantém-se a pureza do reino de Deus. Não tem mais pecado ali. Era assim que funcionava. Mas ela não gritou, então ela gostou. Ela gostou do assédio. Então, se ela não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, diante de Deus, um homem dormir com a mulher de outro, isso é humilhar aquela mulher, e Deus quer a morte dele. Pastor, mas Deus não é amor? Sim, isso é amor pela pureza do Evangelho. É extirpar o pecado. Nunca foi errado isso. Nunca. Está escrito aí. Humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O que é eliminar o mal do meio de ti? Manter a pureza. Manter a pureza. José está com esse texto na cabeça. Ela está desposada, ela é virgem e está grávida. Como pode um negócio desse? Então eu vou ser justo. Ao invés de eu denunciá-la, eu vou fazer isso como um homem de Deus. Eu vou dar a carta de divórcio. Isso é aceito na sociedade atual, deturpada do primeiro século do judaísmo. Eu consigo ir embora e ela não será morta e ela vai poder dar uma vida digna para essa criança. Quem faria isso? Isso é cristianismo. Quer uma aplicação profunda como essa? Isso muda toda a compreensão do Evangelho de Mateus, do que ele está dizendo, de como isso é sério. Isso é algo maravilhoso. Então, ele está nesse dilema, mas ele já falou o que ele vai fazer. Eu vou fazer isso e não vou entregar ela, como em Deuteronômio pede. Bom, o que se dá a entender aqui agora, a partir desse momento, é que José, ele está sofrendo uma angústia mental. Ele está num dilema, ele está vivendo tentações terríveis em sua mente a respeito de como proceder, porque, embora ele já tenha decidido isso no versículo 19, aquilo ainda está martelando, porque essas coisas machucam. É o que diz no versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas. A cabeça dele está um turbilhão. Ele está sofrendo, a angústia mental está corroendo ele. É aquelas perguntas que sempre aparecem. Por que ela fez isso? Aonde eu falhei? Eu tive parcela na culpa? Ela não teve caráter. E aqui é aquele turbilhão, ele estava ponderando nessas coisas. E o versículo 20 está aqui para provar que existem momentos da nossa vida, irmãos, que não adianta o nível ou a quantidade de intelectualidade que nós temos, não adianta o nosso currículo acadêmico que temos no decorrer da nossa vida, não adianta o quanto de sabedoria humana nós temos. Existem momentos e situações da nossa vida que exige a necessidade da interferência divina para que a gente possa viver em paz. E esse é o grande problema, muitas vezes, da angústia de alguns irmãos dentro da compreensão cristã. Por quê? Eu não vou dizer dos de fora, estou dizendo dos de dentro, daqueles que confessam a Cristo. Porque muitas vezes nós cremos em Jesus de uma forma ateia. A teologia chama isso de cristãos ateus. Como é que pode, um paradoxo desse? Quem são os cristãos ateus? É aqueles que confessam Jesus, que sabem quem é Jesus, participam do reino de Deus, mas na hora de viver a fé da realidade da conduta cristã, eu não vivo. Eu acho que isso é uma impossibilidade. Isso aconteceu com Maria. Como é que pode isso? Eu não tenho relacionamento com ninguém. Imagina Gabriel, o anjo Gabriel, se ele fosse um pouquinho de brasileiro. Ele não é, mas imagina. Minha filha, você já não leu lá em Isaías? Preciso explicar? Ele poderia dar essa resposta. Ele foi calmo, ele explicou.
Imagina José também vivendo exatamente isso, o perigo do ateísmo cristão dentro da igreja. Por quê? Porque você só está pensando no pior. Você só está pensando no pior. Você já parou para pensar que ela se enquadra exatamente nas características da mulher que os profetas do Antigo Testamento profetizaram? Isso demonstra que a gente gosta de citar as Escrituras com os nossos lábios, mas não a vive com o coração. Nós sabemos academicamente, teologicamente, as doutrinas mais profundas da teologia. Queremos conhecer tudo a respeito de Calvino e de Agostinho. Dos pais da igreja, eu tenho o meu preferido. Mas na hora que estamos diante de um dilema, a gente não sabe para onde correr. Maria passou por isso e José passou por isso. Está no texto. A compreensão é clara. Eu já disse isso. Nós somos capazes de acreditar que Cristo vai voltar a buscar o teu povo. Isso é unânime na igreja cristã. Se não crê nisso, não é igreja cristã. Mas isso é unânime na doutrina da igreja. Cristo vai voltar a buscar o teu povo. A gente crê nisso, mas a gente não é capaz de acreditar que Cristo vai realizar aquilo que eu tanto peço na minha vida. Isso é ateísmo. Isso é uma inglória a Deus. Isso é uma inglória a Deus. E é por isso que precisa estar aqui a narrativa do nascimento dessa criança. Porque está cumprindo, todo o perfil teológico está nisso. Está nesse ponto. Naquilo que aprendemos com Maria, naquilo que aprendemos com José e como aconteceu de fato o nascimento e a geração de Cristo no útero de uma mulher. Não é um texto à toa. Tem muita coisa aqui dentro disso, que Mateus está falando aos judeus. Olha só o que diz no versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, agora vem então a interferência divina. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Nós não sabemos quem é. A gente sabe que não é o Gabriel, porque então não seria já definido. Mas um anjo do Senhor dizendo, e aqui é interessante, olha o que ele diz. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Parece uma frase simples, mas não é. Não é. Por que não é? Porque a maneira como José estava com sono, depois de muito tempo pensando nisso, não aguentou, caiu no sono, e o Senhor sabia que ali era o momento dele trabalhar na vida de José, porque as coisas estavam extremamente confusas na cabeça de José, porque ele estava ponderando sobre tudo isso, questionando. Então um anjo vai aparecer a mandato do Senhor para José, para tentar resolver, e vai resolver essa situação. Mas olha a apresentação, José, filho de Davi. Opa, aqui mudou tudo. Não é só José. Não é só José. José tem muitos. Mas eu quero definir quem você é para Deus, José. Quem você é para Deus. O anjo define quem ele é para Deus. Filho de Davi. Isso tem muita coisa teológica. Tem muita coisa teológica. Sabe o que o anjo está dizendo aqui? Se fosse explicar, se não fosse para um judeu, como nós não somos, ele está dizendo assim, José, é o seguinte. Primeiro, eu não estou dizendo que você é o pai biológico dessa criança, porque tu não é mesmo. Não, você não é. Eu não estou dizendo, e nem quero trazer aqui a você, José, um aspecto da parte de Deus, de que existe a necessidade biológica daquela criança ser o teu filho biológico. Não. O que eu estou dizendo aqui, José, é que essa criança precisa de você no aspecto legal. No aspecto legal? É. Por quê? Porque você é da descendência de Davi. E o Messias tem que vir dessa descendência. Cristo precisa de você. É a maneira como ele está tratando. Você precisa ter essa criança como se fosse o teu filho. Porque a lei judaica não exige, e isso também na lei do Brasil, né? Não exige que um filho passe a ter todos os privilégios da filiação de alguém somente se for biológico. Mas se alguém adotar uma criança, aquela criança passa a ter todos os benefícios daquela família. Ela pode passar até ter mesmo o sobrenome daquela família. É assim que funciona. Então, Cristo, ele está chegando, e você vai ser o pai dele no aspecto não biológico, mas no aspecto legal. E você vai amar essa criança. Acredite, se tem uma criança que não vai te dar trabalho, é Jesus. Não vai. Porque se fosse a Lala, mas não vai dar. Então, aqui ele já está definindo a teologia para José. Aqui ele está dizendo, José, você não vai apenas aceitar essa criança.
ela vai ter o trono de Davi porque você vem da geração de Davi. Você também é o escolhido. E às vezes a gente não imagina nisso. Às vezes a gente imagina que quando Deus selecionou uma pessoa para trazer o filho dele ao mundo, a gente sempre pensa somente em Maria. E a gente nunca pensa nesse discurso que o anjo diz a José: você é o filho de Davi, meu irmão. Cristo só vai sentar no trono por causa da tua raiz. E a gente não imagina. Então ambos foram escolhidos. Tudo já estava no propósito divino. Tudo já estava no propósito divino. E aí ele vai explicar como isso acontece, né? No versículo 20. A mesma coisa do que Gabriel já tinha falado lá em Lucas para Maria. Não temas receber Maria, de novo, né? Tua mulher, como se ela já fosse casada com ele, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui ele já começa a trazer um bálsamo para a alma e para o espírito de José, para a consciência de José. Por quê? Porque quando o anjo diz isso, essa informação a José, ele começa a trazer refrigério a partir das Escrituras. E isso é algo que a gente precisa aprender muito como crente. Que também existem momentos da nossa vida que a gente não vai achar refúgio em lugar nenhum. Mas o refrigério da nossa alma está nas Escrituras. Quando ele diz gerado pelo Espírito, tem duas coisas aqui em mente que o anjo está dizendo e que claramente isso faz muito sentido para os judeus. Primeiro, ele está trazendo o conteúdo do Antigo Testamento dizendo, está se cumprindo. Está se cumprindo. E ele está limpando a ficha de Maria. Ele está dizendo assim, o que aconteceu com Maria não é fruto da infidelidade de Maria contigo. Não é. É fruto da fidelidade de Deus com o seu povo. Quando ele fala do Espírito aqui. Porque não foi nenhum homem. Então ele já traz primeiro aquela paz de José dizendo assim, amém, pode ter até trigêmeos, se não foi da forma como eu pensei, eu estou feliz. Porque o homem pensa assim. Para o homem isso tem, evidentemente, que para a mulher também. Mas existe essa consideração, vamos dizer que não, irmãos. Então pode ter até quadrigêmeos ali dentro, graças a Deus, eu não fui traído. Claro que existe o alívio. Essa é a primeira consideração. Segunda e mais importante, parece que não, mas é a mais importante. Quando os judeus falavam da pessoa do Espírito Santo, eles não tinham a compreensão que nós temos no cristianismo, onde a pessoa do Espírito Santo é revelada com muito mais poder, força e detalhes no Novo Testamento. Eles sempre focavam a pessoa do Espírito Santo ao ato da criação, porque o Espírito Santo estava lá em Gênesis. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, não vou entrar nisso agora. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como um ser agente da criação. Então, de fato, o poder que criou o mundo é o poder que envolveu a minha mulher. Para o judeu isso importa muito. Olha que refrigério. Olha que refrigério. E a gente lê isso aqui nem imaginando tudo isso, porque para o judeu isso faz sentido. Então está trazendo esse refrigério aqui para o coração de José. E é interessante que Deus, ele poderia, nesse momento, estar trabalhando com a teologia. Ele poderia, ele é Deus. Simplesmente chegando para José e falar assim, pelo amor de Deus, já está escrito também. Ele poderia ter falado da mesma forma. Está escrito, eu estou cumprindo, eu sou soberano, eu faço o que eu quero, de fato Deus faz o que Ele quer. Não, Deus tratou num coração afligido pela angústia. Porque é assim que Deus nos trata. Ele, sendo soberano, Deus se envolve com as nossas dores. Deus se envolve com os nossos dilemas. E antes que o próprio Deus viesse a dizer, José, eu estou cumprindo um propósito que já está escrito, meu filho, faz muito tempo. Não, Deus decidiu curar um coração ferido. Marcado pela angústia, marcado pela dor, marcado até por uma traição que nunca existiu. Porque Ele sabe das nossas dores. Não é a primeira vez que isso acontece. Vocês se lembram quando o povo de Deus, Israel, estava preso no Egito? Lá em Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés no monte da sarça. E a palavra que Deus dá para Moisés é exatamente essa: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus, ele não jogou na cara. Sabe por que estão sofrendo? Idolatria, desobediência, não ouviram a lei, porque era por esse motivo. Mas eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E ele faz isso agora ao coração de José. Isso é uma das manifestações da misericórdia de Deus de forma grandiosa.
de forma grandiosa, trazendo refrigério. Versículo 21, e ela dará à luz um filho. Agora ele vai começar a teologizar com José. Ele já curou o coração de José, e agora ele vai começar a teologizar. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, agora estou afirmando, fique tranquilo, foi eu que gerei, ela não foi infiel a você. Eu estou sendo fiel ao meu povo, está trazendo todo esse refrigério. E agora ele está dizendo assim, todavia, ele vem da geração de Davi, porque você o terá como seu filho legal, né? E ele é o Messias, tem mais essa. Ele é o Messias esperado. E ele vai ter um propósito. E aqui tem a discussão, mas é bíblico, é claro. Né, a discussão teológica. E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo, os eleitos. Os eleitos. Está aqui no texto. Está falando que vai salvar todo mundo. Ah, mas lá em João 3,16 fala que é todo mundo. Ali não está falando de indivíduo, está falando de nações, do alcance do Evangelho. Há eleitos em todas as nações. Porque senão a gente vai ter que entrar numa outra teologia. Eu vou ter que dizer que a cruz de Cristo só foi eficiente e não foi eficaz. Aí a gente vai debandar para a heresia. Se a cruz de Cristo só é eficiente para salvar, eu vou ter que negar, de fato, a soberania da cruz na eficácia da salvação. Por todos aqueles a quem Cristo morreu, ele não perdeu nenhum. Diz isso lá. Senhor, de todos os que me deu, eu não perdi nenhum. Mas não é o momento. A gente está falando do nascimento de Jesus. Ok? Mas ele está já deixando claro, ele vai vir para salvar o teu povo. E como é isso? Ele está dizendo, tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, a gente vai resumir a essa pessoa, a essa criança. Toda a lei servia de aio, de condutor para essa criança. O tabernáculo apontava para essa criança. Os sacrifícios, a morte sacrificial dessa criança agora adulto. As profecias falavam dele. E agora, não precisa de nada mais disso, porque tudo isso era sombra da pessoa de Cristo. Ele é o que vai salvar o seu povo. Aí vem agora de novo, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí o anjo vai trazer o testemunho da palavra. Aqui ele está citando o versículo 23, é Isaías 7,14. Isaías 7,14. É exatamente esse texto. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Antes que alguém possa se perguntar, mas é Jesus ou é Emanuel? Irmãos, Jesus é o nome próprio do ser. Emanuel é o nome da essência que ele representava. O nome Emanuel é um nome hebraico, evidentemente, né? Assim como Jesus. Mas Emanuel é um nome hebraico, que é uma junção de 3 palavras, né? Mano é homem em hebraico, El, Deus, ok? El, Elion, El, Shaddai, então El, Deus, né? En, e esse en de in, dentro, né? Então, a tradução de Emanuel é Deus dentro do homem, a encarnação, a essência do que ele era. Ele será chamado Deus dentro do homem. O que a gente prova aqui? Que Jesus Cristo é Deus. Ele não é uma pessoa inferior na Trindade. Assim como diz os credos que nós cremos, antigos, ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele não é nem superior e nem inferior ao Pai. Ele é igual. O problema que alguns cristãos podem ter com a doutrina da Trindade é entender que Jesus e o Espírito Santo estão abaixo do Pai. Não estão. Estão todos no mesmo nível. Se eles estivessem o mínimo que fosse abaixo do Pai, eles não poderiam ser Deus. Ok? É aquela compreensão, né? Deixa eu já aproveitar aqui. Que quando Jesus diz assim, olha, o Filho do Homem vai voltar, sim, eu vou voltar mesmo. Mas quando? Pergunta. Jesus fala, olha, esse dia nem os anjos e nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai que está no céu. Quando Jesus falou que ele não sabia, ele estava falando como homem. Mas depois Jesus morreu, ressuscitou e é dito que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Então ele sabe quando ele vai voltar. Porque se ele não souber, ele não pode ser Deus. Deus é onisciente. É a mesma questão que está sendo dita aqui. É a mesma questão, o mesmo ponto que está sendo dito aqui. Então, o nome dele, pessoal, a maneira como ele seria reconhecido na sociedade, é Jesus, né? Que é a tradução de Jesus, de Jeová vem a salvação, de Javé vem a salvação, se for a contrição no hebraico. Mas, a essência dele é Emanuel, é o Deus dentro do homem. Deus dentro do homem. Versículo 24, chegando no final. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu de novo sua mulher. Ele recebeu aquela que já era conhecida como sua esposa.
É interessante como crentes piedosos, eles obedecem à voz do seu Senhor. Porque o refrigério da palavra de Deus, tanto no versículo 20, como o refrigério da palavra de Deus no versículo 23, também refrigerando o coração de José, não agora no sentido do que Maria poderia ter feito, mas no cumprimento do que estava acontecendo na vida de Maria e na vida dele, no versículo 23, faz com que qualquer crente piedoso abra mão de suas razões, abram mão de sua cosmovisão de mundo, de cosmovisão de vida, e passe a obedecer e a viver a partir daquilo que o nosso Deus ensina. Aquilo que o nosso Deus ensina. É impressionante. O que aconteceu com José é o que aconteceu com Mateus no sermão passado. Mateus era um publicano. Jesus chegou, ele estava trabalhando ali na alfândega, cobrando os impostos, e Jesus chegou e falou o quê? Vocês se lembram? Mateus 9,9, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. A mesma coisa está acontecendo com José. José tem toda aquela cosmovisão a respeito do que estava acontecendo, ele não tinha a luz e a visão de um quadro maior das circunstâncias. O Senhor Deus vem, mostra para ele isso, pelas Escrituras também, porque a ideia aqui é comprovando pelas Escrituras que tudo se encaixava com as Escrituras. Quando isso aconteceu e ele acordou do sono, sabe o que ele fez? Vou atrás da minha mulher. Problema disso, que Mateus e José nos ensina que passou a ser recorrente na vida cristã obedecer a Deus de primeira. Se fosse só com Mateus, a gente falava, mas era Mateus, né? Era Mateus, estava lá trabalhando, ganhando dinheiro, muito dinheiro de forma ilícita, mas de repente ele ouviu a voz do Salvador, ele se levantou e foi, e o seguiu. Mas agora José começa a deixar essa atitude recorrente dentro da fé cristã. O cristão é aquele que, mesmo tendo as suas cosmovisões, vivendo e tendo uma compreensão errada de mundo, das circunstâncias de uma forma que não vê de forma total, quando a palavra de Deus chega e esclarece um assunto para ele, a gente abre mão de tudo isso e vive por meio da fé. Isso agora passou a ser recorrente, isso passou agora a ser normativo. Não há desculpas para nós não sermos assim. José é a pessoa que lacrou ali o velho homem no caixão, dizendo, realmente, agora a gente segue. Não temos apenas uma evidência. Agora José é a segunda evidência, dentro de um capítulo, basicamente, de Mateus. Isso muda tudo, a maneira como a gente lida com o nosso cristianismo no dia a dia. Eu não sei qual é a sua cosmovisão sobre todos os assuntos possíveis. O que eu quero dizer com isso é que não importa qual seja ela, o que importa é que toda a sua cosmovisão, ela tenha que começar no Evangelho, você precisa caminhar no chão do Evangelho, pensar nas coisas a partir do Evangelho, e seja onde o que você venha chegar, você chegue no Evangelho. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Porque tanto Mateus como José nos ensinaram isso. Eles obedeceram ao Senhor de primeira. Bom, e termina no versículo 25 dizendo, contudo, não aconteceu, aqui esse texto é maravilhoso, a gente vê somente o amor de Deus mesmo pelo homem, não sei, isso só pode partir dele mesmo, a gente não tem nada a ver com isso, é o amor que Deus decidiu nos amar, porque ele diz assim, contudo, não a conheceu, né, ele foi atrás da sua esposa, casou-se com ela, aqui já está falando no versículo 25, já um período em que ele já se casou com ela, e diz, contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, aqui tem dois aspectos. O aspecto teológico é maravilhoso. Aquela gestação vingou, como era desesperado, e nasceu Jesus. A história nos mostra isso, é tranquilo. Então esse é o primeiro aspecto mais simples que qualquer um entenderia. Mas o segundo aspecto é o amor de Deus pelo homem raça humana. Mas agora, falando especificamente do amor de Deus por José e por Maria. Por José e por Maria. Por quê? Porque o versículo 25 diz o seguinte, que quando eles se casaram, eles não tiveram nenhum tipo de relação, porque ela já estava grávida e existia todo aquele respeito com relação ao Messias. Mas a Bíblia fala no versículo 25 o seguinte, enquanto ela não deu à luz. Então, subentende-se o seguinte, toda vez que existe na literatura, em qualquer literatura, inclusive brasileira, né, enquanto não, significa que existe um depois sim. Deus não tirou a alegria de Maria e de José de terem aquele primeiro encontro do relacionamento que há anos eles esperavam. Vocês entendem isso? Ele foi o primeiro dela, e ela foi o primeiro dele.
Deus ele amou de tal maneira que ele conseguiu conduzir a história da maneira que Cristo nascesse, mas ambos no sentido, não talvez técnico da palavra, porque com certeza houve o rompimento, mas no sentido romantizado, que é o que existe da natureza humana, ela continuou sendo o primeiro dele, ele o primeiro dela, e eles tiveram uma vida normal e comum do lar. Porque Deus não tirou isso deles, não tirou esse valor deles, não tirou esse presente deles. E isso é maravilhoso. O cuidado que Deus teve de enviar o seu Filho como homem para salvar o seu povo sem destruir um casamento, fazendo com que depois eles fossem felizes. E essa aplicação é maravilhosa, que independente de onde o Senhor nos leve, Deus ainda nos dará alegria naquele lugar. Mesmo com sofrimento, mesmo que seja de uma forma extremamente diferente do comum, do normativo, de uma vida comum das pessoas, independente se é do lar ou não, existirá ainda a alegria do Espírito em nossos corações. Porque o Senhor fará a gente provar daquilo que Ele criou para nós. A alegria e a compreensão de podermos viver em felicidade. Teremos tribulações, mas seremos felizes. Amém, irmãos? É por isso que essa narrativa do nascimento era tão importante. Porque a partir do conteúdo histórico do versículo 1 até o versículo 17, agora Mateus vai provar para os judeus, de forma rápida, por isso que fomos até Lucas para tirar algumas informações, mas vai provar que existe também compêndio escriturístico e teológico para crermos que Jesus é o Senhor e trazendo aplicações maravilhosas para o nosso dia a dia e não errarmos como Maria e nem como José, não se comunicaram, sabia dessa dificuldade. Ela acabou fugindo, quando voltou já tinha saliente, mas o Espírito Santo veio, porque existem momentos em que o Senhor precisa entrar com a providência em nossos corações, em nossas vidas, o atendimento ao Senhor, compreendi o que o Senhor falou, o refrigério pelas Escrituras, e agora, Jesus nasceu, vida que segue. Deus os abençoe como casal, sejam felizes como marido e mulher. Assim Deus é conosco. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo. Vamos ficar de pé?